Fala família, muito boa noite, muito boa noite. Que isso, já entramos na live com presença internacional. Fala Wades, cara lá de Portugal tá presente na nossa live. Alex de São Paulo, Garcês do Rio de Janeiro. Rapaz, essa live tá atingindo cada vez mais lugares, hein? Boa noite, Victor. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ju. Boa noite, Santos. Boa noite, Rodrigão. Alô, Jefferson Cancela, boa noite. Aí, ó, legendário, hein, Cancela? Boa noite, família. Prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. Ó, quem já entrou, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a compartilhar essa live. Então aí embaixo, ó, tem uma setinha, um aviãozinho. Me ajuda aí. É só apertar o dedinho, colocar o dedinho ali, ó. Não paga nada, é de graça. Só me ajudar a compartilhar com alguns amigos, alguns familiares seus. Me ajuda aí enquanto a gente marca um 10 aqui para a turminha ir chegando. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado muito especial que vai estar conosco. Alguém que já tem um resultado muito interessante como empresário, como empreendedor, como investidor. Mas eu quero saber desse convidado o que Deus tem feito na vida dele, né? Como tem sido para ele hoje nas outras áreas da vida dele, essa caminhada dele com Deus. Então, para quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas nessa live, essa live aqui é uma live, né, com viés empreendedor, com viés empresarial, mas com embasamento cristão, com embasamento bíblico. Então, se é a sua primeira vez aqui, você não sabe, eu quero te sinalizar que essa live aqui, ela é uma live, né, com um viés empreendedor, um viés empresarial, e a gente sempre faz uma abordagem baseado nas escrituras sagradas, baseada em Jesus e o que ele tem feito na nossa vida. Então, para que você já possa chegar estando ciente do que se trata. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Por enquanto somos aí 42 aparelhos conectados. Preciso que vocês nos ajudem a pegar essa setinha que tem na parte de baixo, ó, e disparar para seus amigos. Porque o Instagram, né, o algoritmo, ele dificulta a nossa vida, ele não entrega as nossas lives, muitas das vezes eles não entregam. Então preciso que você me ajude a divulgar, para que as pessoas tenham conhecimento que nós já estamos online, já estamos aqui conectados. Já vi aí que o nosso convidado dessa noite já se encontra presente, já se encontra online. Já eu vou disparar aqui o convite para ele. E depois que eu disparar o convite, mano, aí eu não espero mais ninguém. É por isso que eu preciso que você me ajude a divulgar, para que essa pessoa não perca nada. Ela já consiga captar aí as mensagens, os códigos que vão ser compartilhados nessa noite logo no primeiro momento. Então me ajude aí. Boa noite, Maxi. Max está na área. Alô, Matheus, boa noite. Enquanto isso, vou cumprimentando aqui. Alô, Pedrão. Pedrão lá de Minas Gerais, fez aniversário ontem. Parabéns, irmão. Deus te abençoe grandemente. Que nesse novo ciclo, Deus possa estar te abençoando ainda mais. Deus possa estar renovando sua saúde e prosperando tudo aquilo que tu venha a colocar as mãos para desenvolver. Deus te abençoe, irmão. Forte abraço. Alô, Sandra, boa noite. Boa noite, pastor Cláudio de Vitória. Prazer enorme estar com o senhor aqui nessa live. Alô, Cristina, boa noite. Jeová lá de São Paulo, boa noite. Galerinha de São Paulo tá conectada, galerinha do Espírito Santo conectada.
Tem até gente de Portugal, mano. O Alice, lá de Portugal, tá conectado. Minas Gerais conectado. São Paulo conectado, né? Graças a Deus aí, pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre o reino de Deus, pessoas que são empreendedoras, que são empresários, mas que querem ouvir um pouco mais sobre essa caminhada com Deus, quais diferença isso faz na nossa vida como empreendedor, como empresário, como pai, como filho, como amigo, né? Em todas as áreas da nossa vida, quais são essas diferenças? Que isso, Ares? Quase 2 horas da manhã aí, mano. O cara esperou até de madrugada para assistir a live, hein? Agora valorizou a live, mano. Agora eu me senti importante, hein? Tô brincando, irmão. Você é bênção demais na minha vida. Deus abençoe, cara. Forte abraço aí, mano. Em breve tô chegando aí pra gente tomar um cafezinho, hein? Christopher Souza chegou na área. Alô, Janine. Boa noite. Alô, Carol Nascimento tá na área. Tiago Bispo. Carlos Henrique. Galerinha, vou dar o start, hein? Já esperei 5 minutinhos. Já deu tempo da galera chegar. E aí, quem chegar atrasado vai pegando depois o trem andando. Somos aqui 60 aparelhos conectados, mas eu entendo que não são 60 pessoas, são 60 famílias que com certeza cada aparelho desse normalmente tem mais de uma pessoa assistindo e ouvindo. Então que Deus possa abençoar grandemente sua casa, sua família, seus projetos e que essa live já possa ser o start para uma semana de bênçãos sobre a sua vida. Alô, Hugo! Alô, Roseli! Beijão no coração, tia! O Kaique Brito tá na área. Alô, Kaique! É nóis! 65 aparelhos conectados. Alô, Cristiano! Boa noite. Alô, Carlos Randerson. Boa noite. Tô enviando aqui, hein? Vou enviar aqui, deixa eu ver se o homem tá online. Vou enviar aqui agora o convite para ele. Foi enviado. Vamos ver se ele vai receber lá e se ele vai aceitar esse desafio de vir aqui e botar a cara a tapa. Vou bombardear ele, hein? Deixa eu ver se ele recebe lá. Alô, Leandro. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Carla. Boa noite, Marcão. Boa noite, Marcel. Fala, Marcel. Liberar o pote de ouro, né? Alô, Fabrício. Boa noite, irmão. Deus abençoe grandemente. Jennifer. Emily. Boa noite. Alô, Carlos Franco. E aí, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Robson, Rodrigão. Agora a live ficou pesada, mano. Rodrigo Junqueira tá na área aí, ó. Irmão, Deus abençoe grandemente sua vida. Alô, Alexandre. Vai vir pedrada hoje. Será, mano? Alô, Emily. Boa noite. Patrick Dutra. Boa noite. Tamo junto, Rodrigão. Em breve vamos marcar aí aquele cafezinho pra gente poder tomar aquele cafezinho, mano. Alô, Antônio Xavier. Boa noite, mano. Alô, Jackson. Boa noite. Acho que agora foi, mano. Glória a Deus. E aí, mano, boa noite, tudo bem? Boa, tudo e contigo? Cara, um prazer enorme poder estar contigo aqui. Em Prazer homenagem a meu. você, ó, tô com esse boné aqui. Tô Cara vendo. que
me convenceu aí ir no Legendário, algo que realmente faz toda a transformação e mudança. Oportunidade, né? Acredito que todo homem, já estou dando spoiler aqui, são 75 aparelhos conectados. Todo homem que está presente nessa live precisa participar disso. Eu acho No primeiro lindo, momento, cara, porque Deus nos dá a oportunidade todo dia de viver algo novo, de experimentar algo novo. Às vezes a gente deixa passar, né? sim. E no primeiro momento, de repente, assim como você, assim como eu, perdão, você que está me assistindo, vai se perguntar lá, o que que eu estou fazendo aqui? Mas fique calmo, que depois das primeiras 24 horas, o quebra-cabeça começa a ser fechado e tudo passa a fazer sentido. Então já fica Verdade. aí uma dica, um spoiler, ó. Você que está nos assistindo, coloque o desejo no seu coração em participar do Legendário. Através da vida do Alexandre, foi aí um canal de Deus para que eu pudesse Amém. participar. E realmente eu vi que fez toda a transformação e está fazendo muita coisa na minha vida e principalmente no meu interior, e fez sentido. Cara, Amém. obrigado aí Obrigado, pela sua Deus. participação, né? Presença ilustre aqui. Estamos com Para mim pessoas é um até de prazer, né? Falar de Deus é uma delícia, né, Brito? Estamos com gente aqui até de Portugal, mano. O negócio tá Eita. legal aqui. E você É, fez uma pergunta, né? Você acabou de falar aí, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Aí eu tô pensando assim, será que essa pergunta é válida para todos os dias da nossa vida, quando a gente acorda? O que que eu tô fazendo aqui? Eu acho que é algo que a gente deveria se perguntar. Senhor, o que que eu tô fazendo aqui? O que você exatamente. espera de mim, né? O que que você quer me ensinar? Para que você me trouxe, né? Nessa jornada, do legendário de 3 dias, eu digo da vida, né? Trazer Sim. para a vida essa pergunta, eu acho que era importante, né? O que que a gente está fazendo aqui? E para quem tá desligado, a live já começou, tá? Já soltou aí o primeiro spoiler. Você, né? O que que Faça eu estou essa fazendo pergunta: o aqui? que nós estamos fazendo Nós aqui? temos Então uma vou missão, né? começar, Eu mano. acredito. Já que tu já tá aquecido aí, já tá com o motor quente, vou começar aqui e aí tu vai soltando bronca. Diz aí. Cara, eu conheço o Alexandre ao longo aí dos últimos 13 anos, um cara que é empreendedor nato, grande empresário, né? Essa live aqui, ela é uma live que ela tem uma proposta, um viés empreendedor para empresários, mas Deus colocou o desejo no meu coração de eu abrir a câmera do meu celular e falar para essas pessoas o que Deus tem feito na minha vida, trazendo, né, um embasamento bíblico e como nós, empreendedores e empresários, podemos caminhar com Deus e termos algumas atitudes, ações e mudança de comportamento baseado nas Escrituras Sagradas. E eu Amém. conheço o Alexandre empreendedor, empresário, antes da conexão dele com o Criador. E eu conheço o Alexandre hoje, empresário, empreendedor, depois da conexão dele com o Criador. Mas eu quero ouvir de você e essas pessoas que estão nos assistindo também querem ouvir de você. Quais são, no seu ponto de vista, as principais mudanças e diferenças que ocorreu na sua vida como empresário e empreendedor, tendo Deus como pilar da sua vida? Com Deus e sem Deus, né? Antes da gente começar, eu queria te agradecer, te parabenizar pela oportunidade, né, de estar aqui falando de Deus. Tem sido muito bom, muito agradável. Eu tenho aprendido muito. Eu já falei contigo sobre isso. Toda vez que eu falo, eu ouço. E agradeço a oportunidade e agradeço a Deus pela oportunidade da gente estar semeando, né? Através da nossa história, através do que Deus tem derramado, transbordado, a gente poder alcançar pessoas, né? Tocar, impactar vidas aí. Parabéns. Eu Amém. me sinto honrado, agraciado pelo convite aí. Amém, mano. Mas Tamo junto. falando de Alexandre, né? Com Deus e sem Deus, assim. Eu acho que antes de construir um negócio, eu acho que Deus precisou me reconstruir. Antes de Deus fazer parte dessa jornada, Brito, de forma real, intensa, verdadeira, eu ficava tentando preencher algumas coisas, ou com algumas coisas,
com conquista, é, status, palco, sucesso. Só que chegou um determinado momento que nada disso bastava, sabe aquele eu me sinto vazio ou eu preciso preencher isso de alguma forma. E muitas das vezes a forma que a gente escolhe preencher não são as mais saudáveis, né? Até porque essa falta de conexão com Deus ou esse vazio faz com que a gente busque em outras coisas ou em coisas algo que é espiritual ou que só Deus pode prover ou promover na sua vida. Então, eu venci em muitas áreas assim, mas eu me perdi em muitas outras. Eu era muito agitado, eu era muito dedicado, mas faltava uma direção. E aí eu vim trabalhando ou conduzindo a minha espiritualidade de forma diferente, até que com a permissão mesmo de Deus, isso começou a mudar, assim. Ele, os meus desafios não acabaram. Nada mudou em relação à jornada, à batalha, às lutas, mas deu um sentido a isso tudo, assim. Eu comecei a encontrar propósito. Como eu já falei algumas vezes, quem me conhece, assim, por que eu faço o que eu faço? Ou a gente brincou aí no início, né? O que eu estou fazendo aqui? E de fato, assim, a gente buscar a resposta para o que ele espera. Ou o que eu estou fazendo? Ou por que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo todos os dias de manhã? Eu falo isso insistentemente porque é uma jornada mental minha mesmo. Hoje eu acordei para ser melhor, para fazer o bem, para transformar a vida de alguém, para me transformar, porque a mudança começa em mim, porque se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. É, então, trabalhar com excelência, assim, não só por mim, mas tornar isso uma missão. Como diz a palavra, né? Primeiro, buscar o reino, a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Eu estava conversando com o Arthur, ele gosta muito desse texto e a gente estava falando sobre isso. Todas as outras coisas serão acrescentadas a partir do momento que a gente busca o reino. E aí começa a dar sentido a todas essas outras coisas, ou dar sentido à vida. Ou o que você falou de manhã, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a entender isso. Assim, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora eu sei o que Deus espera de mim. E eu penso muito no dia de um encontro, né? Quando esse encontro de fato acontecer, já falei isso milhares de vezes, mas eu quero estar pronto para esse encontro com Deus. Assim, o que você espera de mim? Eu cumpri o meu propósito? Eu fiz o que você esperava? Ou eu passei o tempo? Ou eu conquistei coisas? Eu conquistei bens? Mas eu não fiz o que de fato ele espera. Eu não segui a direção do que Deus de fato tem me dado. E é muito sutil, Brito, assim, ouvir a voz de Deus hoje, para mim, é muito sutil. Deus fala de várias formas e a gente tem que estar atento para ouvir isso, porque só escuta a voz de Deus quem de fato está com o coração conectado. Porque ele está falando o tempo todo. Esses dias eu estava falando com um amigo assim, ele falou assim, cara, por que eu não encontrei Deus antes? Eu falei, porque você não abriu a porta. Ele já estava esperando entrar na tua vida. Eu não falei isso da minha cabeça, porque um dia alguém falou isso comigo. Alexandre, Deus está batendo e você não gira a maçaneta. Deus quer entrar na tua vida e você não permite. Então, o que muitas vezes eu percebia com Alexandre, com e sem Deus, é isso. Ele sempre esteve comigo, ele sempre esteve ao meu lado. E muitas vezes eu fiz a escolha ou não fiz a escolha de estar com ele. E aí a vida se torna mais difícil, a jornada se torna mais pesada, o fardo, de fato, fica mais puxado. E com Deus tudo fica delícia, né? Muito mais fácil, muito mais leve. É o que eu- Qual a sua visão, Alexandre? Hoje eu vejo muitos empresários, muitos empreendedores. Aqui na live mesmo pode ter alguém com esse perfil que fala assim: mas eu tenho Deus no meu coração. Só que na prática, a gente vê que é um empresário, é um empreendedor, é uma pessoa que não se posicionou, não tem um posicionamento voltado para Deus. Ela é alguém que caminha
é fora dos princípios, fora do que as escrituras orientam, né? É alguém que é uma criatura, ela não se tornou filho ainda. É alguém que foi criado por Deus, porque todos nós somos criaturas. E no momento que a gente aceita Cristo como autor e consumador da nossa fé e a gente passa a caminhar e se posicionar realmente com Ele, nós passamos a ser filho. Nós temos esse entendimento. E o que você diria para essa pessoa que acredita que ela já tem Deus no coração dela, mas ela ainda não se posicionou? E essa pessoa continua batendo cabeça, essa pessoa acredita que ela vai trabalhar para preencher esse espaço vazio que ela tem, que é o espaço vazio que você falava, que às vezes a gente quer preencher com coisas, com objetos, mas na verdade é um espaço que é exatamente do tamanho de Jesus, que nada e nenhum objeto consegue preencher, porque esse espaço é o espaço que Jesus separou para ele. E tem pessoas querendo ocupar esse espaço com objetos e coisas. O que você diria para essa pessoa? É pedrada, hein, mano? Essa é forte. Cara, o maior desafio para mim, Brita, assim, é permanecer em Deus quando parece que está dando tudo errado, sabe? Quando está dando tudo certo, eu acho que é muito fácil. Ou a gente não busca, ou é mais fácil falar, pô, Deus está comigo e tal, tal, tal. Agora, levar na força do braço, que eu acho que é mais ou menos o que você está falando, ou levar sem Deus. Com Deus já não é tão fácil a jornada. A jornada cristã, pelo contrário, os desafios parece que são maiores quando você acaba se entregando, né, a uma vida com Deus. Parece que a prova é maior, né? O crente passa por provas. Mas é continuar acreditando quando as portas estão se fechando. É o que eu venho trabalhando ou aprendendo, é que às vezes Deus está treinando a gente no deserto para nos levar para a Terra Prometida. Os 40 anos do deserto, e eu atualmente eu tenho falado muito sobre isso, porque a ideia é que é da travessia mesmo do deserto, e eu já falei isso outras vezes, nem sempre quando você está no deserto é porque você não está com Deus, às vezes é Ele mesmo que te colocou lá para te treinar, para te capacitar. Aí eu comecei a entender uma das coisas assim mais importantes que começaram a fazer com que todas as outras coisas que eu tô vivendo acabassem se conectando. Primeiro ele quer trabalhar em nós para depois ele trabalhar por nós. Primeiro Deus veio trabalhando em mim, ou vem trabalhando em mim, mas eu já entendi que logo em seguida ele vai trabalhar por você. E a gente está esperando ele trabalhar por você, mas não quer permitir que ele trabalhe em você. E se a causa não veio, é porque ele está trabalhando. Se não houve uma cura, é porque ele está te ensinando. Se tem aflição, é porque a gente precisa buscar o que ele quer me ensinar. E o deserto me trouxe isso o tempo todo. O que você quer me ensinar? Por que eu estou aqui? Volta lá atrás, na tua primeira frase, que eu acho que aí ela vai me marcar por hoje, né? Nessa live, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, você tá vendo aqui é um deserto, tá quente, tô andando. São 40 dias de jornada, sei lá, no meu caso são 9, 10 meses. Vamos fazer 9 meses de jornada. No deserto. E aí eu venho entendendo. Primeiro, ele está trabalhando em mim. Ele ainda não está trabalhando, ou às vezes ele até está, mas ainda não chegou. A tua bênção não chegou porque você não está pronto, você não está preparado, ou porque ele está te ensinando, ou porque você não permitiu. Nesse caso, a maçaneta não girou. Deus quer trabalhar por você, mas primeiro ele quer trabalhar em você. Primeiro ele quer te transformar para que você possa experimentar, senão você não está pronto nem para viver as bênçãos, as maravilhas do que ele tem
para a nossa vida. Jamais a gente estaria aqui falando de Deus se ele não tivesse feito algo muito grande na minha vida e na tua. Ou se a gente não tivesse preparado para, ou se a gente não tivesse vivido, talvez, tudo que a gente viveu, para que você virasse um testemunho vivo, ou para que eu virasse um testemunho vivo, para que outras pessoas fossem alcançadas. Então, o deserto vem me ensinando isso. Assim, eu acho que Deus ainda não fez, mas eu não deixo de confiar, e eu aprendi a entender também, Brito, o tempo. Assim, o tempo de Deus é diferente. O kairós de Deus, para que eu pudesse caminhar no deserto, eu tive que entender que, primeiro, que existe um propósito, um motivo, e depois que existe um tempo. Que não adianta eu tentar adiantar esse tempo, porque Deus não está trabalhando, Deus não está me ensinando, ainda não aconteceu, porque provavelmente eu não estou pronto. Mas aí eu gosto muito de comparar, assim, Deus tem usado esses meus piores momentos para me ensinar as maiores lições, assim, que eu já vivi atualmente. E eu gosto muito de comparar um pouco com a história de José, assim. Hoje nós estamos no ano, parece, né? De José, se eu não me engano, é isso? Cara, não sei. Não. Eu acho que eu ouvi falar sobre isso. Nós estamos no ano de José, traído, vendido e preso. Mas que no tempo certo ele foi exaltado. Diz em Gênesis, no tempo certo ele foi exaltado. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas em meio a todas essas tempestades, essa injustiça, o que aconteceu? Ele permaneceu fiel e no tempo certo Deus o exaltou e tornou o governador do Egito, mas no tempo certo, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo certo. E eu sei qual é o tempo certo, qual é o momento. Eu também sei. Eu queria muito saber, mas é no tempo dele. E assim, é claro, você vai criando afinidade com o tempo de Deus. Deus, ele vai te mostrar, ele vai trabalhar, ele vai te ensinar. E até que você tenha aprendido, algo aconteça. Aí eu, eu acho legal que essa história mostra que mesmo a gente enfrentando a dor, a traição, a espera, Deus está trabalhando. Deus continua trabalhando e ele vai nos exaltar no tempo certo. Às vezes vão ter, hoje eu mandei para um amigo, falei, Deus sacode o barco para mostrar quem é quem. Vai ter a tribulação, mas a gente precisa entender que Deus tem o domínio sobre tudo. E se ele permite que a gente está sendo testado, provado, é para, eu entendo que é para que eu tenha minha fé fortalecida, para que eu tenha, que eu possa confiar mais, para que eu possa crer, para que eu possa me conectar, para que eu possa aprender. Então eu tenho buscado muito nisso, né? Pedido muito, Senhor, fortalece minha fé, fortalece minha crença, minha confiança, meu temor. A gente precisa aprender a ter temor a Deus, a temer. Então eu não deixo de fazer algo porque eu entendo que é errado por temor a Ele. Não porque é certo ou porque é errado. É porque quando você decide andar nos caminhos dele, você teme a Ele. E é assim que eu vejo, assim. Eu gosto muito dessa história de José, que eu me conecto muito, porque eu acredito de fato que quando esse deserto passar, nós seremos exaltados. Quando a tua dificuldade você conseguiu ultrapassar, Deus vai te exaltar. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu. Então é nisso que eu me fortaleço. A gente está enfrentando prova, às vezes, como diz, a tempestade, mas quando Jesus está no barco, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E pegando esse gancho aí, Alexandre, às vezes a sociedade num todo, né, ela vê alguém como você, um empresário bem-sucedido, um empreendedor de resultado,
e muitas das vezes só quer olhar para a parte financeira, esquece que tem outras áreas da nossa vida que a gente enfrenta desafios, Sim. que a gente enfrenta desertos, né? E a pessoa fica focada só no resultado financeiro. Eu lembro disso baseado na minha própria vida, né? Eu na minha área financeira, sendo bem resolvido antes de estar conectado com o Criador, porém na minha área emocional, sentimental, espiritual, conjugal, estava destruída, né? Ao ponto de eu e minha esposa quase se separar, se não é a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida e a misericórdia dele sobre nós, Sim. né? Então, eu estava ao ponto de jogar um relacionamento de 17 anos, né, na lata do lixo. Por quê? Porque eu estava na minha vida financeira confortável, porém minha vida espiritual, minha vida emocional, sentimental, conjugal, completamente Exatamente. destruída, né? Mas essa parte a gente esconde ela, que nem eu ouvi uma vez você falando, a gente esconde no quartinho da bagunça. É aquele quartinho que a gente joga lá dentro, fecha a porta e não mexe mais. Até que Deus decide vir, ele decide nos alcançar e aí a gente se vê obrigado a abrir esse quartinho da bagunça, porque precisa fazer uma arrumação, precisa fazer uma limpeza nas outras áreas. E aí entra a parte que eu quero chegar. A gente não vai se livrar dos problemas. A diferença de caminhar com Deus é que a gente vai passar pelos desafios, vai ter as dificuldades da vida, que a gente já teria com ele ou sem ele. O que eu vejo, o que eu aprendo é que com ele esse processo fica mais suave, o fardo fica mais leve. Me Sim. faz lembrar da mochila do Legendário, que num determinado momento a mochila está pesada, É, mas quando Jesus a gente chama por ele, a mochila se torna mais leve. Você pensa assim também amigo. ou você pensa diferente? Não é o só voltando um pouquinho aqui, o Mateus falou ali, né? Se Deus falasse tudo que ele ia ter que passar, talvez José não ia querer, né? E empreender com Deus, Brito, a gente não tem todas as respostas. Como lá, por exemplo, também na tua trajetória aí, de 3 dias, ou na jornada de 72 horas, você não tinha todas as respostas. Mas é sobre confiar, mesmo quando a conta não fecha. Mesmo quando você não sabe no que vai dar, ou que não tem saída. Mas o que eu entendi que quando todas as portas se fecham, é porque o céu que está se abrindo. Quando Deus decide fechar algumas portas, é porque ele tem algo além. Então, não me preocupo mais quando todas as portas se fecham. É o lugar perfeito para o milagre acontecer. No empreendedorismo é a mesma coisa, na vida cristã é a mesma coisa, no relacionamento é, familiar, matrimonial, financeiro. Se Deus fechar todas as portas financeiras para você, não se preocupe. É o lugar perfeito para o milagre acontecer. Às vezes é necessário. É a história da vaquinha, né? Que às vezes o cara tá lá preso na vaquinha e não está enxergando que tem algo gigante para ele viver. E se não te colocar numa montanha daquela onde você entende que você pode ir muito mais além, você não vai. Esse é o sentido da caminhada do Legendários. Para o cara entender que sempre há algo além do que ele está vivendo. Ele não tem respostas, mas ele precisa confiar. Mas eu não sei onde vai dar esse destino, essa rota, mas eu preciso confiar. Eu não tenho saída, eu não tenho força, entre outras coisas que ele não tem, mas ele precisa confiar, ele precisa crer. E no final, o que acontece? Acaba dando certo. E a gente, às vezes, não tem todas as respostas. E tá tudo bem, não precisa ter. Eu acho que os desafios do empreendedorismo com ser cristão não me blindou.
dessas dificuldades. Na verdade, pelo contrário, muitas vezes eu tive que remar mesmo contra a maré, ou contra as minhas vontades, ou contra algo que eu acreditava, porque Deus te deu uma direção. E às vezes você acha que é por ali, mas Deus falou, não, é por ali. Você fala, cara, mas eu não enxergo. Aí ele fala, tá tudo bem, eu sei que você não enxerga. E é a linha do milagre. Eu acho que teve uma entrevista, eu acho que do Joel J com o David Leonardo, que ele fala sobre isso. Todo mundo precisa ter a linha no planejamento, a última linha ela está em branco. Por quê? Você não pode prever todas as coisas. As coisas que Deus faz, elas estão além do nosso entendimento. Então, é a linha do milagre. Eu não tenho resposta, mas Deus te dá a saída. É, é a paz que excede mesmo o entendimento. Às vezes a gente não entende, mas a gente vai dormir em paz, levanta de novo com a coragem para enfrentar. Eu tenho usado muita expressão que eu aprendi, na verdade, com o pastor. Cara, lava a rede e amanhã tu lança de novo. Ah, mas eu não peguei nada. Mas você vai continuar se preparando, porque o dia vai chegar. E de repente veio a maior pesca que ele fez, porque ele estava pronto. Imagina se ele ou ele não lançasse a rede, ou se ele não se preparar, ou se ele não tivesse pronto. Porque Deus está trabalhando em você para depois trabalhar por você. Então ele está te preparando para a hora que chegar a grande pesca, você está pronto. É assim que eu entendo. E a gente vai ter aflição. No mundo tereis aflições. Muita Mas, coincidência. contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, né? Ele diz. E olha que Então, interessante, tu falou da linha aí, né, que tem que ter a linha em branco para que o milagre de Deus possa vir. Eu falei em outras palavras hoje lá na igreja, né, que nós fazemos a nossa agenda, porém existe a agenda do céu sobre a nossa vida. E quando a exato, agenda do céu vem sobre a nossa vida, é a hora que a prioridade precisa ser a agenda do céu. Entende? exatamente. Está fora do teu controle, não adianta. E não tem como controlar tudo, né? Sim. É impossível. E eu acho que é o mais gostoso é quando você não tem controle, entrega a tua vida, entrega a tua jornada para que ele faça o que precisa ser feito. Porque enquanto você teve a rédea, você só fez merda, já pensou? Não dá para mim essa direção e esse controle, não, que eu não sei tocar essa bagaça, não. Faz aí do seu jeito. É sério? Não faça as minhas vontades, mas que sejam feitas as tuas. As minhas vontades não prestaram. Então, o que eu preciso? Seguir o que ele quer, o que ele espera, o que ele tem de direcionamento. Não vai no teu braço, não adianta. Porque vai dar merda. Como já deu outras vezes. Sim. Só que a gente continua insistindo. Não, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou. Vai acontecer. Não vai, cara. Não vai. Abre teu coração, entrega as rédeas para que ele faça. A gente aprendeu aí juntos esse fim de semana. Enquanto você está ali mentalizando a tua força, ela não vem. Ou ela se esgota, ou ela se vai. E de repente vem uma força sobrenatural que você fala: de onde veio isso? Inexplicável, mas é explicável porque você entregou para que ele pudesse fazer em você e através de você. Sozinho você não chega no final da jornada ali. E na vida, não tem como. Sozinho não vai chegar. Precisa entregar, precisa se render. E eu, num determinado momento da minha vida, da minha carreira, eu precisei me render. Falar, Senhor, não faz as minhas vontades, que sejam feitas as tuas. Que as minhas estão tudo atrapalhadas. Tá dando tudo errado. Ele falou, eu sei, você tá querendo fazer do seu jeito, né? É, tá bom. Então tá, eu me rendo, pode trabalhar em mim. E aí Deus vem fazendo. É claro que a gente está em fase de construção, de evolução. Mas é lindo, cara. E poder servir, poder se conectar, poder experimentar, deixar Deus te tocar, de repente ser invadido por aquele sentimento, graça, Espírito Santo transbordando. Cara, é delicioso, assim. É delicioso.
como a gente teve outros sentimentos que a gente achava também que nos preenchia, e o vazio permanecia. E isso é algo que tem enchido assim o meu coração e que eu tenho visto, né? As pessoas cheias do Espírito Santo mesmo. E a vida fica mais leve, a jornada fica mais leve. Os negócios, né, ficam mais leves também. Cara, e essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque como empreendedor e empresário, você vem nos últimos anos da sua vida já ajudando pessoas, né, de uma forma empresarial e empreendedora. Mas eu quero me aprofundar um pouco nesse tópico sobre posicionamento. A partir do momento que você se posicionou com Deus e deixou verdadeiramente Deus entrar na sua vida, limpar lá o quartinho da bagunça, fazer algumas transformações internas. Como tem sido essa nova experiência de você hoje estar apresentando esse Cristo para amigos, para pessoas, às vezes aquele amigo que está passando por dificuldades. Anteriormente você daria para ele até um conselho para ele, mano, tá com problema com a sua mulher, se separa dela mesmo, manda ela embora. Hoje em dia não, a gente Tá fora, né? Hoje não, hoje vamos quando lutar. a Vamos. gente se posiciona com Deus, o discurso é diferente, irmão. Se posiciona com a sua casa, a sua esposa é uma bênção na sua vida. Como tem sido isso para você, mano? Cara, assim, eu vou narrar isso por algo que eu vivi, assim. Primeiro, o cara que pede esse conselho, né? A gente precisa. Hoje, a gente entende que as nossas lutas são de joelho, né? Então, quando alguém está passando por alguma dificuldade que chega a compartilhar isso contigo, é o nosso dever, por exemplo, como ser humano, como cristão ou como legendário, é a gente batalhar as lutas da forma correta, né? Que é de joelhos. Mas falando da dificuldade, assim, eu tenho uma história que me marcou muito. Esses dias o pastor estava até me orientando, me explicando e me ajudando a entender, assim, fala sobre o vale dos ossos secos. E a história, né, do que Deus perguntou para Ezequiel, assim, filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? E ele responde, Senhor Deus, tu que sabe, né? E Deus dá uma ordem para ele, então, profetiza. E o que tem a ver para mim essa história assim do Vale dos Ossos Secos com a minha vida? Porque eu vivi isso na íntegra, eu vivi isso na pele, assim. O Vale dos Ossos Secos, se a gente tiver obediência, como o Mateus falou ali do deserto, o deserto não é lugar de morada, ele tem dia para começar e para terminar. Não é para sempre essa dificuldade. E o que eu entendi? Se você está no vale, você não pode desistir. Que os ossos de fato estão secos, você precisa crer. A última palavra eu entendo que não é do vale, é a palavra de Deus. E o que o pastor estava me ensinando outro dia é que Deus é organizado, Deus tem um processo lógico, uma linha do tempo, para que as coisas aconteçam assim. Só que quem empreende não quer esperar, quer tudo para ontem, não respeita o processo. Só que depois do osso vem um tendão, depois do tendão vem um músculo, depois vem a pele, depois vem o espírito, e o exército se levanta e eles voltam para Jerusalém para experimentar os melhores dias da vida dele. Aí o Alexandre começa a experimentar os melhores dias da vida dele depois de passar pelo Vale dos Ossos Secos, onde eu achava que não tinha mais solução, onde você achava que era um casamento falido, onde as pessoas achavam que estão nos assistindo às vezes que não há cura, que não há perdão, que não há milagre, que não tem solução. E quando a gente para de acreditar, Brito, é que eu entendo que a gente começa a morrer. A, o que Deus me ensinou, assim, a dor, o cansaço, faz parte do processo. Mas a gente precisa parar que as outras pessoas decidam o que eu vou ou não viver, o que eu vou conquistar, ou o que eu vou ser, ou o que
eu vou construir na minha vida. E o empreendedorismo é isso, assim. Por exemplo, na história da Bíblia, assim, que nos ensina, Abraão saiu da terra da terra prometida sem saber para onde ia. E a gente falou do deserto, só que com Deus até o deserto é uma direção. E, e o que eu comecei a enxergar? Que o deserto está me preparando para a chegada no monte. A mesma coisa de, de Abraão é Davi na guerra. Davi foi ungido rei, enfrentou o gigante, fuga, rejeição, até chegar no trono. E o que esses caras têm em comum? Assim? O que eu acredito? A construção e o fortalecimento da fé, que é a resiliência também, e o propósito. Hoje eu acredito que empreender para geração de lucro é muito pouco. Precisa haver algo mais, precisa haver um impacto, precisa haver um sentido, um propósito. E eu entendi que os negócios e o reino, eles estão diretamente conectados. Eu aprendi também em valor, por exemplo, das coisas, mas que tem algo muito maior do que o valor das coisas, que chama-se poder. A gente está preocupado com o valor. Mas, para mim, poder é aquilo que vem de Deus e que muda tudo. Você está preocupado com a construção, com o valor, com a aquisição, mas o poder de Deus é aquilo que transforma o que parecia impossível, impossível. É o que me levanta quando eu já não tenho mais força. É o que abre a porta onde eu já não enxergo mais caminho, saída. E é o que transforma o que às vezes parecia um fim de um relacionamento, de um negócio, ou de um casamento, ou de uma vida, em um recomeço. Porque, Brito, hoje eu falo com você assim, que quem anda com Deus não tem medo de começar de novo. Você provavelmente tem hoje esses sentimentos. Se precisar começar de novo, estou pronto. Eu tenho esse sentimento. E eu ouço de várias pessoas hoje, ao meu redor, falei, irmão, se precisar começar de novo, eu estou contigo. Nós vamos fazer tudo de novo. Esse é o sentimento do poder de Deus que transforma tudo. Ou seja, nada é impossível para quem tem Deus no coração. Se reconstruir, sabe por quê, Brito? Porque eu acredito que quanto mais a gente caminha com Ele, mais a gente aprimora essa versão. Então, quer dizer, hoje a gente está pronto, amanhã a gente está um pouco mais, depois amanhã um pouco mais. Mas eu já estou muito melhor de quando eu comecei. Então, se eu precisar começar de novo, o que acontece? Estou pronto. E amanhã? Eu estou pronto mais um dia. Depois da manhã eu estou pronto mais 2. E o ano que vem? Eu estou um ano a mais de informação, de conhecimento, de transformação, de espírito, de conexão. Imagina se a gente tivesse conhecido Jesus lá atrás, se a gente estivesse vivendo isso que a gente vive hoje, ó, anos atrás. Cara, lindo, leve, delicioso. Não teria apanhado pra caralho. Teria tomado tanto de surra, tanto de besteira, tanto de tempo que a gente perdeu lá atrás. E é isso, para mim é o poder de Deus que muda tudo. E a nossa fé, né, que é acreditar nas coisas que não são como elas já fossem. Isso é o que tem de mais gostoso. Pô, já aconteceu, cara, mas ainda não apareceu para mim, mas já aconteceu. Isso é a fé. Isso é o que eu acredito todos os dias. Com a mala pronta em cima da cama. Porque eu sei que já aconteceu. E é real, não é brincadeira, não parece. Mas a mala está pronta em cima da cama. Porque esse é o sentido da fé. Esse é o sentido do poder de Deus que pode todas as coisas. Ou seja, entrega na mão dele. Ah, mas eu não tenho força. Entrega na mão dele. Mas eu não estou vendo saída. Entrega na mão dele. Confia, acredita. E vai acontecer. É assim que eu vejo.
E aí o recomeço fica muito mais fácil. Pode vir chuva, tempestade. Se Jesus está no barco, tu continua avançando. Na minha opinião, o principal ponto para a gente conduzir aqui para o final é exatamente isso que você falou agora. A fé. Caminhar com Cristo faz com que a gente exercite a nossa fé diariamente, diante dos desafios, diante dos obstáculos, diante dos momentos difíceis. É a fé que nos renova, que traz essa força que aparentemente ela não existe e, entre aspas, do nada ela surge, né? Uma força que a gente só consegue explicar através de Deus na nossa vida. Então, de repente, essas pessoas que estão nos assistindo, alguém precisa ouvir isso. Eu quero que você se torne um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso, mas eu preciso aqui nessa live dizer para você que existe um buraco vazio, como foi dito. E esse buraco é da medida que apenas uma pessoa consegue preencher. Coisas não conseguem preencher, objetos não conseguem preencher. Só existe uma pessoa que consegue preencher, que é Jesus. É essa pessoa que nos alcançou, que nos resgatou, é essa pessoa que nos faz hoje queremos ser empresários melhores, empreendedores melhores, maridos melhores, pais melhores, amigos melhores, patrões melhores e através da fé. É algo que todos os dias renova nossas forças para que a gente possa continuar a jornada da vida. Então, eu acho que essa palavrinha é a chave, mano. Fé. Fé naquilo que não existe, fé naquilo que a gente não está vendo, fé em acreditar que Ele tem o melhor para as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que estamos atravessando. Então, acho que é isso, mano. Eu Quer fecho completar? também aqui que eu escrevi um texto, um encerramento aqui, fala exatamente sobre isso, mas antes eu queria só citar uma frase que eu ouvi duas vezes já, que reforça em mim o dia da dor. E eu recebi duas palavras de duas pessoas diferentes, falam assim: o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que para lembrar do dia da dor você vai ter que fazer força. Olha para você ver isso. Aí eu não sei se você já pensou ou já tentou lembrar de algum dia que foi muito doloroso e não vem. Você vai precisar fazer força, porque Deus tá te transformando tanto, ou apagou, ou está te reconstruindo com tamanha grandeza que você não lembra mais daquele momento. Então, se hoje você está enfrentando um momento de dor, fica tranquilo, vai passar. Eu sei de uma coisa, eu não vou perder minha fé. E às vezes o inimigo quer tentar nos abalar, nos desestruturar. Às vezes está acontecendo tudo ao mesmo tempo, de tudo, mas a gente não pode reclamar, não adianta ficar murmurando, criando um muro ao nosso redor, porque eu sei que Deus não está errando. Ele sabe o que está fazendo e ele permite. Então, quem sou eu para julgar? Eu não sei o que essas 94 pessoas, 97 que estão nos assistindo, estão passando. Mas eu sei que quando Deus virar esse jogo, o meu e o seu, eu não sei quando Deus vai começar a me honrar de novo ou a te honrar de novo. Eu não sei quando que essa chave vai virar para mim, para você, mas eu sei de uma coisa. Eu permaneço firme e eu acredito, uma hora vai acontecer. Porque todas as vezes que eu fui perseverante, Deus me honrou. E eu tenho certeza que com você também vai ser assim. Então persevera, porque eu sei que Deus honra todas as vezes que eu permaneci e me firmei na fé. Que mesmo diante da minha dificuldade ou da sua, não sei do que é, mas eu já passei por coisas muito piores. Esses dias eu e a Janaína estávamos falando sobre isso, né? Que a gente já enfrentou desafios muito maiores que foram superados. E o que eu entendo é que não está na hora de desistir, porque eu sei que ele tem planos muito maiores para mim e para você também. E quando eu olho para cima eu falo, eu sei que foi você. E eu tenho um
amigo que me ensinou uma frase que eu gosto muito. Quando eu coloquei Deus acima dos meus projetos, ele me colocou superior aos meus problemas. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pediu ou pensou, conforme o poder dele. Pensa nisso, o poder de Deus é capaz de qualquer coisa, de curar, de abrir, de fechar, de te transformar, de te renovar, de restaurar pessoas, casamentos, situações, finanças. Esse é o poder de Deus, é o que eu acredito hoje. Coloca Deus acima dos seus projetos, dos seus problemas, e ele vai te colocar superior a essas dificuldades. É o que eu acredito hoje. Permanecer. Então, Permanecer pega essa em meio dica, à tempestade, né? anota essa dica, você que está aí me assistindo, permanecer. Não recue mediante os desafios. Amanhã iniciamos uma nova semana. Na verdade, inicia hoje, né? Amanhã é o primeiro dia útil dessa nova semana. Semana abençoada. Desafios vão surgir, obstáculos podem acontecer, né? Problemas podem surgir, mas permaneça. Permaneça com a sua fé inabalável, Sim. que eu tenho certeza que Deus vai prover, Deus vai te honrar. Cara, quero Amém. te agradecer aqui por essa Eu te participação, agradeço. né? Obrigado aí por É agregar. isso. Tenho certeza que se aconteceu essa live aqui não foi por conta de um convite meu, foi Amém. porque já estava escrito pelo próprio Eterno, Amém. né, esse encontro, e eu tenho certeza que essas pessoas precisavam ouvir alguma coisa, eu tenho certeza que em algum momento fez diferença e vai fazer diferença na vida delas. Que Deus te Amém. abençoe Eu que grandemente. agradeço. Você é uma referência para a minha vida. Eu e a minha casa amam você, amam a sua Amém. família. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Gratidão aí Semana a abençoada. Obrigado vocês. a todos que nos assistiram aí. Uma semana de bênção. Com Deus todos. Você que nos assistiu, então, que Deus abençoe sua semana, prospere sua vida em todas as áreas, que você seja próspero em tudo aquilo que você se colocar à disposição para fazer. Amém. Alexandre, beijão no coração, Beijo, tamo lindão. junto, Beijo, até a pessoal. próxima, família. Até. Valeu!